Parece que vir aqui à frente é fácil, né? Subir aqui e apenas pregar, mas pesa sobre nós a responsabilidade de, nesse momento, ser boca de Deus para a igreja. Nós somos, nesse momento, profeta de Deus, usando a palavra de Deus para aplicarmos nas nossas vidas. E o assunto em questão aí, a centralidade da palavra de Deus, ela é um chamado a um reavivamento. Voltar à palavra é um desafio muito grande, porque ali ela mostra a direção e os perigos e as bênçãos que nós temos nesse caminho. Pode colocar lá. Tem um versículo que você conhece muito bem, Salmo 105, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A lâmpada, lógico que nesse tempo que o salmista escreveu, não havia lanterna com pilha, não havia lâmpada, não havia esse tipo de energia, mas havia algum tipo de iluminação que ele sabia onde estava pisando e qual o rumo que poderia tomar. Então, lâmpada para os pés, você pode imaginar, né, onde você está pisando, e luz para o caminho indica a direção. Em 96, quando eu morava lá no Benjamin Constant, nós tínhamos um gerador de energia pequenininho, funcionava com gasolina e quando acabou a energia, eu fui lá, eu fiz uma casinha fora da casa nossa, uma casinha de madeira para guardar o geradorzinho pequenininho. E acabou a gasolina, eu fui lá ligar, porque era de noite, estava muito calor. E eu fui lá e peguei uma lanterninha tão vagabunda, mais simples que aquele celular bem ruim que você tem, que acende uma lanterna para iluminar às vezes à noite, assim, para tomar água e ir no banheiro. Era tão vagabundinha a lanterna que ela só iluminava o caminho. Eu podia ir de olhos fechados na casinha lá e colocar gasolina e ligar o gerador. Mas aí eu subi a rampinha da casinha assim, eu pisei no chão, o chão se mexeu. Aí levantou, eu levantei assim, aí eu vi aquele bichinho lá, né, bonitinho, uma caranguejeira assim. Aí macho começou, dei um grito, corri para um lado e ela para o outro, né? E o gerador esperou um pouco para ser ligado. Mas olhando esse versículo, você pode imaginar que a lâmpada para os pés, sendo a palavra, ela vai iluminar aonde eu estou pisando. Buraco, bicho peçonhento, algum espinho, alguma coisa que pode prejudicar os meus passos até chegar no caminho que eu quero andar. E o texto está falando aqui que eu tenho que... É luz para o caminho. É uma luz que ilumina aonde eu vou. E esta é a palavra. Eu quero centralizar a palavra na minha vida. Ela vai te indicar, olha, o caminho é esse. Você sabe até uma palavra que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho. Não tem outra. E o texto está dizendo que a lâmpada para os pés, ela ilumina que para chegar nesse caminho eu tenho alguns passos para dar, mais para a esquerda, mais para a direita. Então é um aviso onde eu vou pisar. Nós temos, olhando para a centralidade da palavra na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nós temos que olhar aonde que nós estamos pisando. Pode ser que algumas aqui já sofreram acidentes na sua família. Vários tipos de acidentes com os filhos, não acidente físico, mas os acidentes do dia a dia, as nossas crises, as nossas aflições. E os acidentes acontecem porque às vezes não estava bem iluminado o caminho, onde eu estou pisando, não estava iluminado os meus pés, e eu pisei em lugar falso e escorreguei. Não vamos jogar fora tudo isso por causa desse acidente. Jesus disse, vinde a mim, todos, não é alguns, mas todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele disse, eu vos aliviarei. A palavra então, ela nos volta, nos chama a um retorno, a uma volta, a uma iluminação que o Senhor Jesus está prometendo na sua palavra. Ele disse, eu sou. E a luz que ele promete ser, nos ilumina. Basta a gente olhar para a palavra. Mas tem
uma afirmação que nós, como batistas, temos, que a palavra, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos no que está escrito e temos que praticar o que está escrito. Única regra de fé. Você assina isso quando você recebe Jesus como seu Salvador, e você se torna, a palavra deve se tornar parte da sua vida. Ela é a minha única regra de fé, de confiança, de conhecimento que eu devo ter para a minha vida. Toda a fonte de vida está aqui. Tudo que eu tenho que saber sobre Deus e sobre o ser humano está aqui, o manual nosso. E ela diz, então, que ela é a única regra de fé e prática. Pensando nisso, a gente não pode usar dessas frases humanistas que nós temos por aí, a força dentro de você, vai essa confiança, aqueles cursos de venda que você entra e sai vendendo até o vento, e motivando. Nada errado contra isso, mas com a palavra de Deus, nós temos que pensar que o nosso coração, ele é enganoso. Em Jeremias disse que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Se você vai pelo coração, você perdeu a luz da palavra, você perdeu a direção do caminho, está longe, porque o coração é enganoso. Ah, eu sigo o meu coração. Olha, não siga o seu coração. Siga a palavra. A palavra pode transformar o seu coração e pode ir melhorando ele. Ele pode ser transformado. Mas enganoso é o coração. Então, para nós estarmos centrados a nossa vida em Cristo, no cristianismo que a gente defende, que a gente prega, que cantamos, nós temos que estar centrado na palavra. E a palavra, ela vai entrar no nosso coração, mas o nosso coração ele é enganoso, tem uma pecaminosidade constante acontecendo. Quando nós damos aulas para as crianças, e tem que ser para os adultos a mesma coisa, diz que a gente fala assim, o pecado, você sabe o que é o pecado? As crianças falam, é mentir, é desobedecer a mamãe, e a gente sabe que tem muita coisa mais do que isso. E a gente fala assim, que o pecado é uma coisa que acontece sem a gente querer. A gente luta para não fazer e de repente, sem querer, a gente faz o pecado, porque ele está impregnado no nosso DNA. Nós precisamos dessa palavra, dessa centralidade da palavra, para limpar o nosso coração. E fazendo isso, nós vamos ter um casamento diferente, uma família diferente, vamos ter uma vida diferente, porque temos que voltar para a palavra, para a luz, para os perigos que estão à nossa frente, tanto quanto os perigos, a direção que nós decidimos tomar, para não mudar de rumo. E é uma luz que não precisa de bateria que vai acabar, mas sim, ela é constante, ela é permanente na nossa vida. A palavra de Deus também, quando a gente... eu lembro de uma frase aí provavelmente de John Bunyan ou Moody, não sei quem que escreveu, ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ele escreveu. Então, ou isso, ou uma coisa ou outra. O pecado te afastará das palavras do Senhor, ou se ela for centrada na minha vida, esse livro me afastará do pecado. Escolhi um texto, então, queria que você abrisse aí, Filipenses 4, 8 e 9. Antes, porém, você pudesse olhar aqui, a família e a palavra de Deus serão os focos que a gente está falando nesse tema de hoje. A família é um projeto de Deus, é um plano de Deus, uma ideia de Deus. Ele que elaborou a família, e ela é atemporal, ela não importa as épocas, ela funciona da mesma maneira. A gente sabe que o mundo tem tentado desconstruir a família, e ultimamente no Brasil com mais força, mais visível, mais pessoas estão vendo, até não cristãos estão vendo o trabalho que nós temos tido para manter a família pela palavra. A gente vê um ataque muito grande, isso pela palavra de Deus. Vamos ler aqui então, nesse texto,
Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, na versão que eu tenho aqui. O texto aqui dizendo que tudo aquilo, e deem os adjetivos aí. Você olhando para a palavra de Deus, você vê tudo isso e como é difícil praticar, aplicar na nossa vida. Fala a verdade, é difícil ser um crente fiel. É difícil ser fiel nas orações. É difícil ser fiel diante das adversidades que nós enfrentamos. É difícil ser fiel a Deus e talvez ao cônjuge, ao pai, ao filho, à avó, à tia, ao neto, quando nós estamos no meio de uma aflição. Paulo, então, ele mostra aqui que para o cristão, não importa se ele é... Todos nós participamos de uma família, né? Ele fala que... Ele dá alguns adjetivos e fala que isso tem que ocupar o nosso pensamento. Porque o coração já é enganoso. Se nós não ocuparmos a nossa vida com isso, nós vamos ter sérios problemas, vamos ter dificuldade de focar o caminho que o Senhor quer, que nós decidimos, e aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Quando nós pensamos nisso, nós olhamos como praticar então a palavra na família. Tirando desse texto, aqui a primeira coisa, tudo que é verdadeiro, vivendo a verdade. Uma pessoa verdadeira não precisa ter seu sigilo fiscal quebrado. Ela é verdadeira. A melhor palavra para a nossa vida no dia a dia é a verdade, que é um produto tão raro hoje, né? As pessoas fogem da verdade, por isso que há tantos processos correndo aí para defender algo que não é verdade. Se levanta uma bandeira de uma mentira e eu creio tanto naquela mentira que ela se torna verdade na vida. A gente vê isso no mundo dos negócios, no mundo político. Ela levanta e faz a propaganda mentirosa e isso tem adentrado dentro das nossas casas, tem adentrado na nossa família. E a mentira faz parte. Como é que você está? Aí o cônjuge, o filho, a mãe, o pai falam uma coisa porque já é comum lá fora. A verdade não é algo que está ocupando a mente das pessoas. Ela tem adentrado de uma maneira estragado a pureza que a palavra de Deus nos mostra. É por isso que Jesus falou que... quando ele encontrou em João 8,44, falou, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o mentiroso, ele é o pai da mentira. É difícil não falar uma mentirinha. Quantas mentiras você falou essa semana? É só uma mentirinha. Algumas mentirinhas não têm tanta consequência. Outras têm mais consequência, mas é mentira. A gente ensina isso para as crianças quando dá aula... fala sobre os pecados. Por que nós não praticamos eliminamos as mentiras? Falar a verdade requer às vezes arrependimento. Me perdoa, eu menti. Tinha um rapaz que eu estava contando com ele na igreja e eu falava, uma época eu fiz aquelas balas de coco, que quente, que fica puxando. Eu estava falando para ele como era o processo. Ele falou, eu também fazia. Um irmão lá, um homem já. Como é que você fazia? Fazia assim, assim, assim. Tudo que eu falava, ele também eu fazia. Eu não sabia que ele era um biólogo e falou que trabalhava nisso e tal. Tá bom, aí conversamos, fomos embora para casa. Quando eu chego em casa, ele liga, 11 horas da noite. Pastor, quero falar uma coisa, estou mal. Eu falei, quer que eu vou aí? Não, estou mal. Eu falei, por quê? Eu menti. Por quê? Como? Quando? Para quem? Vou mentir para o senhor. Porque eu queria me igualar, eu falei que também fazia bala, que eu me virei, eu copiei você, fiquei com inveja de você ser virado e fazer essas coisas, e eu também queria fazer parte. E eu tenho
tenho essa fraqueza, eu minto muito, eu quero me igualar, eu vivo da mentira. Acontece isso com você? Às vezes sem querer, né? A gente falou uma coisa, olha, pegou. Falei, pegou, deu certo, né? Acho que eu vou continuar. E aí a gente foge dessa verdade. A mentira, ela se vestiu da verdade e ela acabou tomando uma forma... E você? Como vai a verdade dentro da sua casa? Como vai a verdade com o compromisso com ela, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais? A TV, ela só transmite mentiras, né? E às vezes nós estamos tão embasados com essas programações que fugimos da verdade, e a verdade parece que desaparece. Ela se enfraquece, porque nós deixamos de focar na luz para os meus pés. Eu não estou pisando para chegar no caminho, no destino, no caminho que eu deveria chegar. A luz para os meus pés está fraca, eu não estou mirando aqui nos pés. Eu estou pisando em terreno falso e ele está me distanciando do caminho. Aí acontecem as quebras, né, de relacionamento, por causa de verdades que são deixadas de lado, verdades importantes que, às vezes, se eu falar a verdade, vai ser humilhante para mim. E eu preciso pensar que tem que ser quebrado para eu sair, para o meu coração não mandar na palavra, eu tenho que ser quebrantado por ela. E isso, às vezes, é humilhante. Olha, me perdoa, eu errei, vamos recomeçar? Essa é a oportunidade que nós temos. Como crentes, nós precisamos tomar uma atitude. O que é verdadeiro é a palavra de Deus. E ela tem que estar em nós. Jesus, quando ele estava no Getsemane orando, em João 17, ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também tem outra verdade aqui, outra prática, é vivendo com honra. Tudo que é verdadeiro, nobre, tudo que é honroso, algo venerável, inspirador. Será que eu tenho colocado as coisas honrosas e nobres diante do meu Deus e da minha mente? Tudo que é lixo, tudo que é fácil, tudo que é carnal, tudo que é desejoso para o meu ser, para a minha carne, para a minha mente, para o prazer, isso aí é tão fácil entrar. E ele está falando aqui que tudo que seja honroso, respeitável, venerável, inspirador, ocupe a minha mente. Nossos políticos tivessem essa palavra neles, né? Tudo que for honroso vai habitar em mim. Não precisava ter tanta propaganda para a eleição, você sabia em quem votava já, né? Paulo, quando ele está falando aqui, diante das pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão ler em você quem você é. E vão saber que existe uma honra, aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, tem algo diferente. E essa é a diferença que Paulo está falando aqui, algo respeitável. Você respeita alguém, você pode não ser muito aceito por ser verdadeiro e ter honra, mas você é respeitado. Você é destacado no meio de um grupo, onde você se importa com a honra, mesmo que as pessoas ao seu redor não se importem. Você não tem que ir pelos outros. Nós não temos que sofrer a pressão do grupo e deixar que esse grupo tire de nós essa verdade, essa iluminação que a palavra de Deus nos dá para nós sabermos onde estamos pisando. E aí nossa vida vai ser protegida de algumas coisas. Atos honrosos dentro da nossa família. Há tanta coisa que nós ouvimos das famílias hoje, por atos desonrosos, e que perdem a respeitabilidade que a família deveria ter. É tão triste isso, mas ainda Jesus continua sendo o nosso advogado. Jesus, ele não é o juiz ainda. Um dia ele vai ser o juiz. Quando tocarem as trombetas e nós estivermos diante dele, vai ser o juiz. Mas hoje, ele ainda é o seu advogado, o meu advogado. Põe a causa para ele. Viva na palavra. Senhor, eu quero voltar, eu errei, eu desonrei o Senhor.
como o filho pródigo, eu desonrei a Deus e ao meu pai porque eu desobedeci, eu desonrei a minha família, mas ele recuperou, ele pode voltar. Paulo fala em outros textos que a igreja deve ter pessoas respeitáveis, como os pastores, os diáconos, como exemplo, mas a todos os cristãos devem ter uma vida honrosa. Não é fácil ter uma vida de honra diante de tantas pressões que nós temos, mas não é impossível. Jesus disse: vinde, e ele vai fazer isso daí. Você quer ser um homem, uma mulher digno de honra, de respeito? Nós devemos de aspirar isso daqui com o desejo, como Paulo está dizendo aqui. Olha, tudo que tiver de honra, ocupe o seu pensamento. Então eu tenho que tirar algumas coisas que cabe a mim fazer. Tirar algumas coisas que são desonrosas. Algumas coisas que eu participo que desonram a minha moral. Ou desonra a moral de uma família. Eu tenho que tirar. Algum programa que eu deveria ver, que eu estou viciado já, eu tenho que parar, porque desonra tanto a minha mente, desonra o meu Deus, e vai desonrar, vai repercutir na minha família. Os casos que você vê tantas famílias destruídas, você vai ver, vai atrás de cada processo, começou com coisas na minha mente, que estavam desonrando o meu Deus, desonrando a pureza da família, e acabaram destruindo, minaram ali, derrubaram os pilares da verdade da minha família, e eu perdi a minha família. Como que eu devo praticar a palavra? Também esse próximo texto diz que eu tenho que viver, vivendo corretamente. É justo e aprovado por Deus, esse correto. Alguém que é justo e aprovado por Deus. Nós não fazemos tudo certo na justiça, né? Temos alguns erros, às vezes praticamos a fraude nos documentos fiscais e outras coisas mais, né? E ele está falando aqui para que aquilo que é correto, que eu devo viver corretamente. E você vai pensar assim, numa situação tão corrupta que nós estamos vivendo, há uma revolta a gente de querer ser correto. Se vem de cima o erro, o exemplo, eu não quero ser correto. É uma desmotivação eu ser correto. Eu não vou ser correto com o meu governo diante de uma situação que está. Mas aqui não é com o governo, é com o Senhor. Você está fazendo para o Senhor isso aqui. Haja corretamente com aquilo que você está fazendo, é para o Senhor. Com o reto juiz, com quem nós vamos prestar contas. Ele vai pedir conta para você, ele não vai perguntar que presidente que você viveu, que época você viveu, em que país você viveu, mas vai viver segundo a sua palavra, que é universal. Se eu quero viver na palavra para salvar a minha vida e salvar o meu casamento, salvar minha família, apresentar para os meus filhos o caminho que a palavra nos mostra, então eu tenho que começar a viver corretamente dentro da minha casa. O meu filho Josué fez 18 anos agora em abril, e eu convidei ele para a gente ir para o shopping, só os homens, só eu e ele. Agora você é um homem. Não, mais homem, né? Falar isso para um jovem machuca. Aí eu comprei uma bússola de verdade, de metal, profissional, e dei a bússola para ele. Eu quero dar uma bússola para você. Ele olhou a bússola. Como é que usa isso aqui? Né? Quer dizer, ele sabe, né? Mas tipo assim, para que eu vou usar? A gente não sai na mata no Amazonas, ele mora numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, no capital. Aí o propósito era assim, eu falei, olha, Josué, você já está 18 anos entre nós, e você me vê pregando todo dia, desde que nasceu, e você vê o meu comportamento em casa, você sabe que tem coisas que eu já errei, eu deixei de fazer, tem coisas que eu podia fazer melhor, tem vezes que você sabe que eu não sou o exemplo perfeito, mas tudo que você ouve na igreja, você vê se a gente pratica em casa. Você sabe o caminho, você sabe os princípios, você sabe o rumo que nós temos que tomar.
Então agora você está enfrentando a faculdade, né? É um outro ambiente, você vai ter desafios aí, e eu estou dando essa bússola para você, para ela representar na sua vida, quando você vê que está fora do norte ali, do rumo, você saber. Aí conversando mais outras coisas, ele falou, entendi, né? E nós conversamos algumas coisas sobre os desafios que ele ia enfrentar, e de vez em quando eu pergunto, ei José, como é que está a bússola? Estou usando ela, está lá, né? E eu falei, eu não posso fazer muita coisa, eu não posso dirigir o caminho dele, vira aqui, vira para lá, não dá para fazer mais, porque ele já tem anda nas suas próprias pernas, ele tem a sua mente, ele tem já a sua personalidade formada. Eu tenho que cultivar, continuar ajudando a mostrar que o que ele aprendeu é verdadeiro, mostrar, olha, foca aí os seus passos e foca o caminho. E assim, então, ele está prosseguindo. E isso, ele tem que viver corretamente o desafio. E às vezes, o desafio de viver corretamente incomoda para ele. Ele é perfeccionista, né? E quer fazer as coisas. E eu falei, pratica isso daí. É uma benção a gente ver os filhos seguindo o caminho do Senhor. Não importa a profissão, não importa se ele vai ser missionário ou não, como a minha filha mais velha, se vai ser um profissional da saúde, um profissional qualquer que seja, ele tem que ser, eu falei sobre o assunto ser correto, né? Viver corretamente. Também outra verdade que nós vamos praticar, vivendo com pureza. Puro. A palavra está relacionada aqui com santidade. Tudo que é puro, o que é santo. Santidade é um dos atributos destacados de Deus, né? É o caráter de Deus mais enfatizado nas Escrituras. Eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Nós precisamos nos abastecer a nossa mente e refletir o caráter do nosso Deus quando nós pensamos na pureza. Eu não vou conseguir ser puro nesse corpo aqui, como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Quem me livrará deste corpo aqui? Ele estava falando que ele não conseguia vencer, mas ele estava no processo, prosseguindo. Em Efésios 5:3, Paulo usa uma frase dizendo que algumas coisas devem estar longe da nossa mente. E ele fala, mas a fornicação, que é a impureza sexual, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Palavra de Paulo dizendo, olha, afasta isso da sua mente, porque é um ataque que nós temos que é quase, não existe quase barreira para você impedir isso, que não seja o escudo da fé, a palavra de Deus na sua vida, como o centro da sua vida. Se ela não estiver no centro, irmão, se essa palavra não estiver no centro, nós não vamos vencer, porque ela mexe com nossas emoções, mexe com o prazer, com a sensação que nós temos, né? E ele está dizendo aqui que tenho que viver com pureza, eu tenho que buscar a pureza, e o pecado de impureza é algo que está impregnado na nossa mente desde a infância, é na escola, no mercado, nas propagandas, em qualquer lugar você vê a impureza sendo jogada aos pouquinhos, temperando a nossa vida, a vida dos filhos, e o ambiente familiar. Se no ambiente familiar nós não praticarmos a pureza, aonde que os nossos filhos, a nossa família vai ter esse ambiente de pureza? Nós estamos vivendo assim, pensando nesse assunto, vivendo no momento em que, se eu não puder praticar tudo que eu tenho ouvido aqui nesse púlpito, com a minha família, eu estou perdendo tempo aí, porque dentro de casa é o melhor ambiente para a gente fazer isso. Minha filha, meu neto está fazendo 1 ano agora esse mês de outubro, né? E a gente tem essa... A minha filha escreveu uma mensagem no Dia dos Pais, ou no meu aniversário em julho, não lembro, dizendo assim que ela louva a Deus pelo que ela aprendeu desde criança, ela não vê a hora
do Gustavo, que é o neto, aprender isso também do avô. Não desfazendo do marido ou do que ela vai fazer, mas dando exemplo de que o que ela aprendeu mexeu com a vida dela, né? Isso é honroso para os pais verem isso, né? Olhando para isso daí. Então, pensando nesta verdade, a pureza deve ser praticada dentro da nossa casa. Procure tirar algumas coisas que estão afetando a pureza de dentro da sua casa, nas conversas, nas programações. Recupera isso daí, porque olha, isso está estragando e acabando com a nossa família. Também, vivendo amavelmente, eu tenho que pensar nesta palavra, agradável, algo que faz bem a todos, é uma amabilidade contrário a uma grosseria. A simpatia é uma virtude que o crente deveria ter, além de ser uma virtude que muitas pessoas têm, né? Você conhece muitas pessoas descrentes que são simpáticas, mas a simpatia com o homem e a mulher de Deus muda muitas coisas. Em Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra, a nossa vida deve ser temperada com sal, como dando sabor, dando prazer em você estar perto de alguém quando você tem essa simpatia. Obrigado, por favor, dá licença. Isso vem acompanhado de outras coisas. E também, vivendo com o nome limpo, nós temos que pensar que o nosso nome, ele tem que estar limpo. Nós temos que ter o nome limpo, tem que ter a vida sem mancha na sociedade. Como esse amigo que eu falei, que me ligou, falou: eu não consigo falar a verdade. Toda vez que eu estou com alguém, eu quero falar algo, eu invento alguma coisa para me igualar com a conversa. E olhando para esse lado, a gente vê que a palavra nos mostra que tem que ocupar a minha mente. Eu tenho que estar com o nome limpo, eu tenho que estar com a vida limpa, e isso só vou poder viver quando o caminho estiver iluminado. Onde eu estou pisando, eu sabendo onde eu estou pisando, opa, tem perigo aqui. Se você souber que tem um buraco na sua frente, se você viu que a palavra mostrou, não pise nesse terreno, que esse terreno é perigoso, por que a gente vai e pisa? Por que nós desafiamos Deus, que é o Criador? Se nós queremos viver na palavra, queremos ter uma vida centrada na palavra, se nós queremos ter a nossa família abençoada, mesmo com os acidentes que podem ter havido na nossa família, na nossa vida, Deus sempre está dando uma chance como nosso advogado. Por que nós insistimos em pisar naquele buraco? Sabemos que ali é um terreno perigoso. E isso é um desafio para mim e para você. Tudo que é de boa fama aí, sendo aí, vivendo uma vida com o nome limpo, é uma boa fama. Tem gente que tem fama, mas não boa fama. E isso atrapalha a nossa vida. Irmãos, na Bíblia toda, para a gente chegar numa finalização, na Bíblia toda, ela nos incentiva a olhar para a palavra de Deus. Jesus, enquanto estava na terra, ele não usou o poder de Deus, do qual ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele não usou ali o poder destruindo pessoas com eu sou Deus e fulminando as pessoas que eram contrário, mas ele usava a palavra. Você sabe do texto de Mateus 4, onde Jesus foi tentado e ele usou a palavra. Eu quero terminar falando, tem uma música que é cantada por ele, eu não vou cantá-la, mas eu vou falar como se fosse um poema. E é essa situação de Jesus enfrentando Satanás, e ele com a palavra, que é o que nós devemos, centrado na palavra, vencer as hostes do inimigo contra qualquer coisa que não seja verdade, não seja honra, não seja correto, não seja pureza, não seja amável, não seja de boa fama, ou que faça o seu nome ficar sujo. Diz assim a música, que eu vou falar como poema, né? Eu não vou cantar aqui, mas é como poema. Jesus foi para o deserto, está em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome,
Satanás deu sugestão: mostra que és poderoso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é a minha alimentação. O refrão diz: ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 para Jesus. Satanás então, outra vez a Jesus foi provocar. Foram para a torre do templo. E a serpente olhou de lá e disse: pule lá embaixo e não vai se machucar. No teu livro está escrito: os seus anjos vão te guardar. Jesus disse: eu não pulo, e o motivo eu vou falar. Está escrito também que o homem só a Deus deve adorar, não deve a Deus tentar. Satanás, o diabo então, Satanás então levou Jesus a um outro lugar. E os reinos desse mundo começou a lhe mostrar. E disse: tudo isso é meu. Se quiser, posso lhe dar. Você só precisaria, ele disse para Jesus, se prostrado me adorar. Jesus disse: eu não quero. Volta lá para o seu lugar. Está escrito que o homem só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu de novo, 3-0 para Jesus. O dragão pensou consigo: já tenho a solução. Vou usar um dos meus amigos para fazer a traição. Jesus Cristo foi para a cruz, sofreu a condenação. Satanás então pensou: tenho o mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou para nos dar a salvação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu para sempre, 10-0 para Jesus, que diz essa música. Então, irmãos, a palavra, centrado na palavra, é um desafio para mim e para você. E o Senhor Jesus promete estar conosco todos os dias. É o que a palavra nos diz. Deus te abençoe.